Olá, eu sou Viviane Machado e está começando mais um Comercast. Olá, eu sou o Renato Melconian e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Mercado Livre. Vamos desmistificar esse assunto e também mostrar que ele é muito mais simples do que parece. E hoje a nossa convidada é a Ana Beatriz Reis. Ela é executiva de novos negócios da Comerc Energia, formada em engenharia elétrica e com especialização em energias renováveis. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Vivi. Muito obrigada, Renato. É um prazer estar aqui com vocês. Ana, para a gente começar, aqui a ideia é a gente dar uma desmistificada no Mercado Livre. Então, o primeiro mito que a gente conhece é a migração entre o Mercado Livre e o mercado cativo, ela é muito custosa e muito complexa. Isso é verdade? É mito ou é realidade? Essa é uma pergunta bem interessante, Renato, porque ela abre para uma série de temas, né, que a gente pode explorar aqui dentro. Mas, de fato, é um mito, né? Eu acho que principalmente quando você, como consumidor, está bem acompanhado de uma empresa do seu lado ali, te guiando em todas as etapas do processo. Então, quando a gente pega, né, todo o processo de migração como um todo, de fato, tem uma série de etapas a serem cumpridas. A gente tem um aviso para a distribuidora, tem a própria contratação de energia. E tudo isso tem que ser feito de maneira correta ali, no tempo certo, mas a migração como um todo é um processo simples que você tendo um apoio ali de uma consultoria, né, que consegue te auxiliar, você tem um caminho bem fluido e prático, né, de entrada no mercado. Nos últimos dados divulgados pela ANEEL, diz que mais ou menos 24 mil unidades consumidoras já avisaram para as suas distribuidoras que vão migrar para o Mercado Livre de Energia. E um mito que é muito difundido, mas a gente já falou bastante sobre isso aqui, eu queria que você reforçasse, é de que apenas grandes consumidores podem migrar para esse mercado. Explica para a gente por que isso é um mito. Essa pergunta também é outra bem interessante. Quando a gente olha no cenário, né, do Mercado Livre como um todo, há mais de 20 anos atrás, lá no início, realmente, só os grandes consumidores conseguiriam entrar para o Mercado Livre. E o que foi acontecendo ao longo do tempo? Quando a gente olha numa linha, o mercado ele foi se abrindo, tanto é que hoje em dia a gente já fala em nos próximos anos a nossa própria residência poder estar no Mercado Livre. Então é um cenário bem legal. Hoje, qual que é o cenário que a gente tem? Todos os consumidores que estão em média ou alta tensão, ou seja, que estão no grupo A ali na fatura de energia, e se alguém tiver alguma dúvida, pode contar com a Comerc também para ajudar a identificar. Mas, em resumo geral, todos esses consumidores eles conseguem aderir ao Mercado Livre de Energia. E até voltando, né, na nossa última resposta ali, os consumidores, eles veem, o mercado como um todo, na verdade, né? Ele vem simplificando essa entrada dos consumidores também. Então, hoje a gente já fala em um mercado varejista, que é um processo de entrada e de escolha do fornecedor de energia muito mais simplificado, a adequação do sistema também para a entrada no Mercado Livre também acontece de forma muito mais simplificada, e até o próprio tempo de migração. Então, antes, a gente tinha que fazer toda uma consulta com a distribuidora para verificar, né, o prazo de contrato, tinha uma certa burocracia a mais. E hoje esse processo também, com as novas normativas, vem sendo mais fluido. Então, tudo vem contribuindo, tanto para um processo mais simples, e quanto também para novos consumidores conseguirem aderir ao Mercado Livre de Energia. Você falou que a gente já tem um mercado mais aberto do que tinha antes e que a previsão é de que isso se amplie com o tempo até as nossas residências. Você pode comentar um pouco sobre a expectativa disso, de quanto tempo, para até a gente poder conseguir se situar de quando a gente pode esperar ter Mercado Livre de Energia para residência? Bem interessante essa pergunta, Vivi. Quando a gente fala de expectativa para baixa tensão ali, para residência, a média que comentam no mercado, né, ainda não há nada concreto, mas é que em 2026, 2028,
a gente vai ter essa abertura de mercado para todos os consumidores de fato. E até lá, né, todas as tecnologias relacionadas ao mercado de energia como um todo, e até o próprio processo também de migração e de vivência daquele consumidor no Mercado Livre já vai estar muito mais simplificado também. Então, vai ser com certeza uma excelente alternativa para todos os consumidores. Ana, você falou aí sobre as aberturas do mercado, o que está por vir, mas agora em 2024 a gente abriu para o Grupo A completo, né? O Mercado Livre abriu para todos os consumidores do Grupo A. Mas por ter aberto, quer dizer que tem vantagem? Tem vantagem para esses consumidores pequenos migrarem para o Mercado Livre? Poxa, muito, muito legal essa pergunta também. E vantagem é o que não falta. Eu acho que dá para citar bastante coisa aqui. A primeira delas é, de fato, a redução de custos, né? Então, ao aderir ao Mercado Livre de Energia, o consumidor ele tem acesso a outros fornecedores de energia, então ele tem esse poder de escolha de qual fornecedor que mais se adere à realidade, ao perfil de consumo daquele consumidor. Então, ele consegue, né, ter acesso a preços melhores, de certa forma, condições de contratos melhores também, e isso traz uma economia para esse consumidor na fatura de energia. Esse é o primeiro diferencial, né? A primeira vantagem do Mercado Livre. A segunda, eu citaria esse poder realmente que o consumidor tem de escolha desse contrato. Então, quando a gente fala de uma flexibilidade de consumo, de um prazo de contratação, até prazo de pagamento também, montante de energia contratada, precificação, toda essa negociação, agora o poder está na mão do consumidor de fato também. Então, isso acaba sendo uma vantagem muito grande para ele. E, além disso, a questão da previsibilidade. Quando o consumidor está no Mercado Livre, ele sabe exatamente o preço de energia que ele vai pagar nos próximos anos, né? Então, a partir do contrato que ele firma ali com alguma fornecedora. E durante esse processo, isso facilita para uma questão de budget da empresa, de previsibilidade de custos. Então, também é um cenário bem importante. Eu cito também, Renato, sustentabilidade. A maioria dos contratos hoje em dia são firmados a partir de fontes de energias renováveis. Então, a empresa ela consegue provar que ela utiliza dessas fontes, tanto em questão de meta interna, quanto de ação sustentável também. Esse é um ponto bem interessante. A Comerc ela traz para o cliente tanto um certificado de energia renovável que comprova essa fonte vinda, né, de energia limpa. E, além disso, a gente está trazendo hoje também uma jornada de descarbonização para os nossos clientes. A Comerc ela vem realmente trabalhando em um cenário muito, muito forte nessa frente. E como um último ponto, assim, no contexto geral, eu cito toda a tratativa ali que o cliente tem para poder fazer a melhor escolha para ele, de fato, dentro do mercado. Ana, queria te perguntar uma coisa. No início da sua resposta, eu vi muito do Mercado Livre atacadista. Isso vale também para o Mercado Livre varejista, quer dizer, para o produto varejista, né? Na realidade, todos esses benefícios, eles são válidos para os dois modelos. Então, tanto para o Mercado Livre atacadista, quanto para o varejista. E dentro do varejista, eu cito ainda mais a simplificação de fato. O processo de migração varejista hoje, que até para quem não sabe, é voltado para os consumidores que têm ali uma média de abaixo dos 500 kW de demanda contratada. Então, para esse perfil de consumidor, e também contem com a ajuda da Comerc se for necessário esse entendimento, mas para esse perfil de consumidor, além de todos esses benefícios de redução de custo, contrato como um todo, poder de escolha, previsibilidade, sustentabilidade, tudo isso tem também a simplificação de entrada no mercado, que é bem mais fluida também, e a própria vivência no Mercado Livre, porque a Comerc, né, ela se responsabiliza por esse cliente.
Então, toda a ação dele dentro do Mercado Livre está ali em nome da Comerc e para o cliente ele não tem muitas ações durante o mês a mês ali, o que facilita o processo de migração. Uma dúvida que é muito comum e também um mito é sobre o fornecimento de energia. Muita gente acha, eu vou trocar de fornecedor e eu vou ficar sem energia na minha empresa, minha indústria vai parar. Como é que funciona a relação com a distribuidora dentro do Mercado Livre de energia? Perfeito, Vivi. Essa dúvida sempre aparece quando a gente conversa com os consumidores, porque, de fato, quando a gente para pensar em uma mudança, a primeira questionamento, né, que vem na nossa cabeça é, poxa, vai ter um momento que vão desligar a minha energia e religar novamente, Vão trocar o vão poste na trocar o rua, né? poste, qual que vai ser a virada de chave ali, né? Isso acontece bastante. E, na verdade, esse é mais um mito, né? Já que a gente está falando de mitos e verdades ali. A mudança para o Mercado Livre, ela é uma mudança contratual, né? Então, em contrato, esse consumidor vai estar comprando energia de um outro fornecedor, mas na prática, né, não vai ter alteração nenhuma em relação à infraestrutura. Então, a qualidade da energia que chega para esse consumidor, ela é exatamente a mesma. Não tem essa mudança. E até entrando, né, um pouco mais nesse assunto também, o consumidor, ele continua pagando uma parte da conta de energia como um todo para a distribuidora. Então, isso também, né, mantém ali todo o vínculo dele com a distribuidora de energia, que, como o próprio nome já diz, né, a função, o objetivo é, de fato, distribuir a energia através daquela infraestrutura montada. Aí tem mais uma coisa que também às vezes é um mito ou que as pessoas não sabem muito bem. Normalmente a gente faz um investimento para depois ter economia ou para ter mais resultado. No Mercado Livre não tem necessariamente um investimento, né? Quanto que custa para migrar para o Mercado Livre, Ana? Esse ponto, Renato, ele é bem importante também, porque o cliente, para entrar no Mercado Livre, o que ele tem que fazer de troca é a adequação do sistema de medição ali. Então, dependendo da distribuidora, tem um custo envolvido e muitas das vezes, um ponto importante, a Comerc cobre esses custos, né? Então, é um ponto interessante para o cliente ali também, mas tem um custo bem baixo, né, perto da migração. E em algumas distribuidoras, como exemplo aqui em São Paulo, não está nem sendo cobrado, né, essa adequação também. Então, isso facilita ainda mais a entrada. Em resumo, o custo para a entrada no Mercado Livre é praticamente zero, assim, né? Se você comparar com uma economia, se você comparar com a distribuidora que você está também. Então, é um processo bem tranquilo. Parece até bom demais para ser verdade em alguns Não é? momentos, né? Exato. Porque traz economia sem muito custo. Exatamente. Quando a gente pensa em todas essas alternativas ali, parece bom demais para ser verdade e de fato é, né? Quando a gente olha para o mercado como um todo, realmente é um processo que vem sendo mais simples, é um processo que, principalmente, você estando bem acompanhado de uma empresa que tem já uma grande referência no mercado, que tem vários anos ali, né, de experiência no Mercado Livre, isso garante uma segurança para o consumidor de que a gente acaba assumindo ali várias responsabilidades, tem um apoio jurídico, comercial, técnico em todo o processo e que garante de fato que seja bom demais para ser verdade, né? Então, essa é uma verdade, Vivi. Ana, a gente falou bastante sobre o Mercado Livre. Eu queria saber como é que a Comerc pode ajudar os consumidores que estão nos ouvindo agora a migrar para o Mercado Livre e aproveitar todos esses benefícios que você trouxe para a gente. Perfeito. O primeiro ponto para a gente conseguir, né, auxiliar o consumidor ali é entrar em contato conosco, né? Então, como que funciona o processo aqui dentro da Comerc? A partir do momento que vocês, né, consumidores, entrarem em contato com o nosso time, a gente faz um mapeamento da fatura de energia de vocês, entende ali o perfil de consumo
E a gente agenda uma reunião para conversar sobre o tema, apresentar a economia, né, e todos esses benefícios que a gente trouxe aqui, e também conduz o consumidor em todo o passo a passo. Então, às vezes, até ficam algumas dúvidas. Olha, como que eu começo a migração? Como que é o processo? E podem ficar tranquilos que é o nosso trabalho, de fato, né? E o nosso intuito ajudar vocês ajudar os consumidores, né? No caso, a entenderem qual é a melhor modalidade de entrada no Mercado Livre e conduzir durante esse processo também. E a Comerc traz, além do que a gente fala do padrão ali, né, das atividades do Mercado Livre, a gente traz uma série de outros atrativos para o cliente também. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de monitoramento do consumo de energia, olhar para a fatura daquele cliente e identificar outras alternativas de redução de custo. Então, o interessante, né, e o resumo é que a Comerc quer ser a parceira de energia dos consumidores, então contem conosco, né, durante esse processo. E para complementar o que a Ana disse, a gente tem no nosso site um simulador, né, Ana? Exato. Em que se a pessoa entrar em www.comerc.com.br ou nos links que a gente disponibiliza aqui, consegue fazer uma simulação rapidinha para que a gente tenha esse contato e a gente consiga oferecer a melhor proposta para a empresa, caso seja uma economia positiva, né? Perfeito, Vivi, exatamente. Bom, então, se você já está com a fatura na mão, entra no site e comece a economizar. E hoje temos um quadro novo aqui no Comercast. É isso aí, a gente vai trazer curiosidades sobre o mercado livre de energia. A primeira curiosidade é a seguinte: o Mercado Livre de Energia surgiu em 1995, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou uma lei citando o consumidor livre e o produtor independente de energia. E no ano seguinte foi criada a ANEEL, que é responsável por fiscalizar e também regular esse mercado. Quando a lei foi sancionada, surgiu a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E na época, ela chamava de Mercado Atacadista de Energia. Foi só alguns anos depois que isso ficou disponível para esses consumidores. E foi em 2016 que teve um boom de migração para o Mercado Livre. Em 2015, foram 99 novas unidades. Já em 2016, foram mais de 4 mil unidades migrando para o Mercado Livre de Energia. E apesar da abertura do mercado livre de energia ainda não ser uma realidade no Brasil, 100% do mercado, em alguns países do mundo isso já acontece há bastante tempo, como é o caso de Portugal, Reino Unido e alguns estados norte-americanos. E Ana, você já sabia de todas essas curiosidades? Bem interessante a parte das curiosidades. Eu confesso que eu sabia de várias delas, né, ali, mas uma que me chamou a atenção foi a do mercado atacadista. Realmente, essa, de fato, eu não sabia. Então, é bem legal que a gente vem, né, tendo novos conhecimentos aqui também. Em relação à parte dos países, na verdade, que já estão no Mercado Livre, né, que tem abertura para todos os consumidores, é um fato realmente interessante, porque o Brasil vem caminhando para esse cenário também. Então, hoje o Brasil, trazendo uma nova curiosidade também, o Brasil está na 41ª posição ali, né, quando a gente olha para os países que têm consumidores livres, e dentro disso mostra que, de acordo com toda a conversa que a gente teve, a nossa trilhagem até lá é de boas notícias e também de simplificação de todo esse processo, com a entrada de cada vez mais consumidores. E a gente percebe que tem avançado, né? Porque se você olhar, a lei foi sancionada em 1995 e foi ter o boom mesmo lá em 2016. Então, nos últimos anos, esse processo tem sido mais acelerado do que de 95 até 2016, né? Exato. E assim vem acontecendo, né, durante esses últimos anos, e a tendência que a gente, né, visualiza de expectativa é de que vem cada vez mais aumentando, de fato, o número de consumidores no Mercado Livre. É isso aí, a gente espera que os consumidores venham para o Mercado Livre e economizem, tenham sustentabilidade, enfim, tenham todos os benefícios do mercado. Ana, queria agradecer muito a sua participação e venha sempre quando você tiver essas ótimas notícias aí, desmistificando mitos do Mercado Livre. Muito obrigada, pessoal. Eu agradeço bastante estar aqui com vocês também. E para os consumidores, venham com a Comerc, que a gente vai auxiliar vocês em todo o processo de migração e de vivência no Mercado Livre de Energia.
É isso mesmo. E para você que nos acompanhou até agora no vídeo de Mitos e Verdades sobre o Mercado Livre, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e dá um like no vídeo para ele chegar para mais pessoas. E se você ainda não segue a Comerc nas redes sociais, é só procurar a gente por Comerc Energia, tanto no Instagram como no LinkedIn. Até os próximos episódios. Até a próxima.